Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Gente, eu sei que esse vídeo vai ser um pouco polêmico, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sou nem lulista, nem cirista, nem petista, nem antipetista. Eu sou uma pessoa de esquerda progressista. E não quero, com esse vídeo, dividir meu público. Ao contrário, se vocês assistirem o vídeo até o final, vocês vão ver que existe nesse vídeo uma mensagem para como eu acredito que nós possamos nos unir. Nos unir sabendo que existem diferentes pautas, diferentes causas, enfim. Então eu fiquei preocupado realmente quando eu estava fazendo e formatando o vídeo de ser mal compreendido. E torço para que todos possam assistir o vídeo até o final e evitar que isso aconteça. Oi gente, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e o vídeo de hoje ele é trazido para vocês por uma seleção feita pelos apoiadores do canal. E se você quiser se tornar apoiador do canal, vão haver links em um comentário fixado aqui nesse vídeo para que vocês possam escolher as pautas dos próximos vídeos. Sobre esse tema eu fiquei pensando em não apenas trazer a minha voz, e por isso eu peço a vocês que acompanhem o vídeo até o seu final, porque no final do vídeo vai ter a voz do Mujica, ex-presidente do Uruguai, e também temos falas de Glenn Greenwald, Noam Chomsky e Boaventura Santos. 4 pessoas que eu valorizo muito a opinião e que eu achei que seria interessante trazer a voz dessas diferentes pessoas, agora que a voz do Lula já se tornou livre. Essa é a novidade que aconteceu essa semana. Ele vai poder finalmente dar entrevistas, o que ele estava proibido e que era uma proibição, mais uma das coisas arbitrárias que aconteceram com Lula, porque assassinos e pedófilos e outros tipos de criminosos podem sempre falar, muito mais graves do que qualquer coisa que Lula tenha sido acusado, e Lula estava proibido de falar. Não é? Então era mais um exemplo de uma coisa, um ponto fora da curva envolvendo esse caso. Eu vou dar minha opinião em alguns momentos, dar o meu posicionamento, mas eu queria trazer para vocês essas posições e essas visões de Glenn Greenwald, um jornalista vencedor do Pulitzer, Noam Chomsky, talvez o mais importante intelectual vivo e um dos mais importantes dissidentes, sem dúvidas, um crítico da política externa americana. Boaventura Santos, um intelectual europeu português de enorme importância, sociólogo, faz uma reflexão muito importante sobre política no mundo e questões jurídicas também, é professor de ciência jurídica. E o Mujica, que é um dos líderes latino-americanos e talvez um dos líderes do mundo mais respeitados que nós temos hoje no planeta. Enfim, eu queria trazer a voz dessas 4 pessoas e trazer comentários em conjunto, né? Cotejar os meus comentários com a voz dessas 4 grandes figuras. O primeiro vídeo vem do Glenn Greenwald, da Intercept, publicado na Intercept Brasil, em uma entrevista que ele deu para o Democracy Now! Então vamos ver. E esse vídeo, ele se passa logo depois da primeira condenação do Lula em primeira instância. Então tem uma coisa gradual aí nos vídeos, e eu espero que vocês também acompanhem e lembrem e reflitam sobre essa história. Of the former president, Lula. It's hard to put into words what an extraordinary political earthquake this is for Brazil. Lula has been the singular dominant figure in Brazilian politics for more than 15 years. He is identified internationally as being the brand of the country. He was president for 8 years, from 2002 until 2010, and oversaw extraordinary economic growth, left office with an 86% approval rating, and is currently leading, as you said in the introduction, in all public opinion polls for the 2018 election. He's a polarizing figure now. To be certain, there's a large segment of the population that despises him and that doesn't want to see him return to power, but there's a large segment of the population that wants to see him be president again. Certainly he has more support than any of the other prospective 2018 candidates. And so
to take somebody who is this dominant on the Brazilian political landscape, not just in terms of its recent past, but also its short-term future, the person overwhelmingly likely to become the country's next president through the ballot box, and convict him on charges of corruption, bribery, and money laundering, and sentence him to a decade in prison, just a little under a decade in prison, you really can't get much more consequential than this. Independent of the merits of the case against Lula, and the extraordinary thing about this case is that there's a lot of different corruption charges and claims against Lula, including being at the center of the Petrobras corruption. This was always regarded, has been regarded as an ancillary case, not very strong. It involves kind of obscure questions about who is actually the owner of this triplex apartment that received the benefits. Lula insists that he is not even the owner of the apartment, whereas the state insists that that was just a scam, that he really is the owner and these benefits went to him. But leaving aside the merits of the case, which will now be adjudicated on appeal, if you look at actually what has happened, it's amazing in Brazil. You have first the leader of the country who was elected president, Dilma Rousseff, impeached on charges that, even if you believe them, are extremely petty in the context of the corruption claims lodged against the people who removed her. So you took out the elected president of PT, which severely harmed PT, and now you take the next PT candidate who was president and who likely will be president again, and you convict him on charges and make him ineligible to run for office for the next 20 years. It certainly looks like, whether, again, these claims are meritorious or not, that there is a real attempt to preclude the public from having the leaders that it wants, which are the leaders of PT. And at the same time that you have that going on, once Dilma was removed from office, you move from a center-left government with PT to a center-right government with her successor, Michel Temer, who formed a coalition with the right-wing PSDB party. And now they're talking about removing Temer and installing the next person in line, Rodrigo Maia, who is the head of the lower house, essentially the Speaker of the House, who is a member of the right-wing Democrats Party, which means you'll go from a center-left party to a center-right party to a right-wing party without a single vote being cast. And so there's a lot of concern and a lot of perception on the part of Brazilians that this is a further blow to democracy, that this is really just politically driven, that there are all kinds of corrupt figures on the right, including President Michel Temer and Senator Aécio Neves, who was the candidate the right ran against Dilma in 2014 and almost beat her, about whom there's much more tangible and concrete evidence of criminality, and yet haven't been convicted, haven't even left office. Aécio is still in the Senate. He was ordered by a court to be removed, and now he's been returned. And Temer remains running the country, even though the whole country heard him on audio approving bribes paid to witnesses to keep them silent. So I think it has to be underscored that there is reasonable debate about how strong the case is against Lula, but the way in which these cases are being prosecuted, the people who are paying prices and the people who are being protected, does give a strong appearance of it being politically motivated, whether that's really the intention or not. And Glenn, vocês perceberam aí que ele lembra do julgamento do triplex, ainda nem tinha acontecido o julgamento do sítio de Atibaia, e ele vai mostrando a questão da motivação política, que vai ficando cada vez mais evidente. É claro que com a chegada do Sérgio Moro a ministro da Justiça, isso se torna cada vez mais evidente, não é? Na sequência agora nós vamos ouvir um pouco da fala de Noam Chomsky sobre a prisão do Lula, e há uma comparação muito interessante que ele faz entre a prisão de Lula, Julian Assange e Antônio Gramsci. Vamos ouvir. Take another example right next door to Ecuador, in Brazil, where the developments that have gone on are extremely important. This is the most important country in Latin America, one of the most important in the world. Under the Lula government early in this millennium, Brazil was maybe the most respected country in the world. It was the voice for the global South under the leadership of Lula da Silva. Notice what happened. There was a coup, soft coup, to eliminate the nefarious effects of the Labor Party, the Workers' Party.
These are described by the World Bank, not me, the World Bank, as the golden decade in Brazil's history, with radical reduction of poverty, massive extension of inclusion of marginalized populations, large parts of the population, Afro-Brazilian, indigenous, who were brought into the society, a sense of dignity and hope for the population. That couldn't be tolerated. After Lula's after he left office, a kind of a soft coup take place. I won't go through the details, but the last move, last September, was to take the Lula da Silva, the most popular figure in Brazil, who was almost certain to win the forthcoming election, put him in jail, solitary confinement, essentially a death sentence, 25 years in jail, banned from reading press or books, and crucially barred from making a public statement, unlike mass murderers on death row. This in order to silence the person who was likely to win the election. He's the most important political prisoner in the world. Do you hear anything about it? Well, Assange is a similar case. We've got to silence this voice. You go back to history, some of you may recall when Mussolini's fascist government put Antonio Gramsci in jail. They said, the prosecutor said, we have to silence this voice for 20 years. Can't let it speak. That's Assange. That's Lula. There are other cases. That's one scandal. The other scandal is just the extraterritorial reach of the United States, which is shocking. I mean, why should the United States, no other state could possibly do it, but why should the United States have the power to control what others are doing elsewhere in the world? I mean, it's an outlandish situation. It goes on all the time. Eu poderia fazer programas inteiros sobre Antônio Gramsci. Eu já comentei sobre Gramsci quando eu desmontei a teoria da conspiração de marxismo cultural. Já falei sobre Gramsci quando eu falei sobre Olavo de Carvalho e as bobagens que ele fala sobre Gramsci. Então é uma comparação realmente muito interessante. E ela tem uma lógica muito adequada, porque assim como precisaram silenciar o Gramsci por 20 anos, Lula precisou ser silenciado, especialmente durante o processo eleitoral, porque havia um receio que ele tivesse grande impacto. É claro que a gente não sabe se ele pudesse falar, se isso teria mudado o resultado da eleição, a gente não tem bola de cristal, mas a intenção de silenciá-lo, obviamente, tem um interesse político partidário que mostra, mais uma vez, a motivação política. E agora vamos ouvir o grande sociólogo Boaventura Santos. Olá a todas e a todos, venho-vos convidar, de facto, convocar para a grande jornada de luta pela libertação do Presidente Lula, que se vai realizar em vários pontos do país, do Brasil, de Portugal, do mundo, no próximo dia 7 de abril, especificamente em Portugal, em Lisboa, no Largo Camões às 16 horas e em Coimbra, na Praça 8 de Maio. É uma jornada muito importante. O Presidente Lula é hoje o mais famoso preso político do mundo e muita gente que teve dúvidas na altura, alguns dos nossos amigos, acerca das verdadeiras razões e da eventual culpa do Presidente Lula, não tem hoje dúvidas nenhumas. Depois de que o seu acusador se transformou no ministro de Bolsonaro, ficou clara qual foi a estratégia da prisão do Presidente Lula. Portanto, nós temos que lutar pela libertação do Presidente Lula, fundamentalmente porque agora que este novo governo que está a revelar a sua verdadeira face, que é uma face fascista, antidemocrática, que para cúmulo pretendeu comemorar
A ditadura que tanto sofrimento, tanta tortura, tanta morte, tanto desaparecimento, tanto terrorismo de Estado causou, esta ditadura, o que procura este governo que celebra a ditadura, o que procura, acima de tudo, é fazer passar a reforma da Previdência, que essa sim afetará a vida de todos os brasileiros nas próximas décadas. E é essa luta que eles querem, de alguma maneira, disfarçar para poder passar essa reforma, que é uma reforma totalmente contrária aos interesses dos brasileiros. E para que ela passe, é preciso que o presidente Lula continue preso. E é por isso que, se nós queremos que a reforma não passe, é fundamental que continuemos a lutar pela liberdade do presidente Lula. Portanto, a todos e a todas convido para as concentrações. É uma missão importante e é uma missão possível. E esperemos que ela tenha êxito nos próximos tempos. Um abraço a todos e a todas. Boaventura traz a questão do fascismo, que realmente é um fenômeno mundial que tem um peso aqui no Brasil. Nós podemos ver nos elogios à ditadura militar, na defesa de torturadores, tem um elemento neofascista aí. E ele lembra também, como eu já havia aludido, a chegada do Sérgio Moro ao Ministério da Justiça como o evento que acabou tirando as dúvidas daqueles que ainda poderiam ter dúvidas em relação à motivação política para a prisão do Lula. O meu professor Carlos Zacarias costuma dizer que o golpe ele precisou se completar na prisão de Lula para se efetivar, para ir até o final, porque ele tinha um intuito de garantir um resultado nas próximas eleições, e isso faz muito sentido. Agora, eu sei que a esquerda está dividida, as pessoas de esquerda, parte das pessoas de esquerda estão divididas em relação a isso, porque houve frustrações com relação ao governo do PT, porque houveram pessoas que ficaram chateadas com algumas coisas, e isso é legítimo. E nós podemos ter críticas, e é fundamental que não tenhamos pensamento único, mas nós não podemos esconder o fato, ou tirar a questão de que existe uma motivação política para a prisão do Lula, né? Eu vou trazer agora a voz de Mujica e depois eu trago os meus comentários finais. Querido hermano, nuestra América se sacude y todavía no hemos logrado juntarnos definitivamente. Todavía queda mucho por hacer, mucho por tejer, mucho por construir. Y tal vez algunos de nosotros nos esté reservado el camino de tener que empezar de nuevo una vez que estamos terminando el ciclo de nuestra vida. Pero así son las cosas, querido Lula. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos. Por eso en tu día, ten un abrazo continental, un abrazo compañero, desde nuestro Montevideo, de un viejo luchador que es tu amigo y tu compañero en despuntar los sueños de una América que tiene todavía deudas sociales y que no está todavía junta. Gracias por el regalo de tu vida. Gracias. Porque Lula es una causa, no es un nombre. Lula está en el corazón de los necesitados, de la gente débil, allí donde están las desigualdades. Eso es lo mejor de Lula. El tiempo pasará y están construyendo un mito. Y con los mitos no se puede luchar. Arriba Lula, siempre libre.
Lula livre. Obrigado, presidente. Pois é, sem sombra de dúvidas, Lula acabou se tornando mais do que uma pessoa, acabou se tornando até uma causa, e a causa do Lula livre acabou meio que se transformando. Esse é um componente importante, sem dúvidas. Mas eu acho que ao mesmo tempo que nós devemos defender isso por uma questão de justiça, porque houveram uma série de atropelamentos, para não usar uma outra palavra, no processo do Lula, prisão logo depois da segunda instância, há vários questionamentos, proibir ele de falar, uma sentença que fala em preso por atos determinados e prendemos em nome de fortes convicções, quando você precisa ter fortes evidências e não convicções para prender uma pessoa. Isso é fundamental ser dito, sim. Mas a defesa de Lula livre, que é importante, não pode obscurecer ou não pode substituir a defesa de uma agenda progressista, uma agenda de esquerda em torno de ideias, em torno de determinadas ideias que precisamos fazer elas serem adotadas por todos os partidos políticos do campo progressista. E esse equilíbrio de saber defender a justiça quando ela é necessária. No caso de Lula, fica evidente que houveram atropelamentos, que a justiça foi utilizada como instrumento político para se vencer uma eleição. Para mim, a evidência maior em relação a silenciar ele durante o processo eleitoral, é evidente que isso aconteceu. E eu falo como uma pessoa que tem muitas críticas ao PT, que tem artigos escritos criticando escolhas e decisões que o PT... Eu critico o PT pela esquerda. Estou, em muitas questões, à esquerda do PT. Em diversas questões, eu estou à esquerda do PT. Mas essas críticas que eu tenho ao PT não me fazem, não me cegam ao ponto de não perceber a intencionalidade política por trás da prisão de Lula. Isso significa que a luta por Lula livre é uma luta legítima. Só que ela não pode existir em detrimento, ou seja, na exclusão de a luta por causas. Eu tenho um temor em relação a isso, porque toda vez que a política se torna apenas a defesa de personalidades, porque a gente gosta de pessoas, porque a gente simpatiza com as pessoas, porque tem aqui no Brasil aparentemente lulistas, ciristas e bolsonaristas, quer dizer, quando a gente converte a política num conflito de diferentes pessoas, nós empobrecemos a política. Então nós temos que fazer a luta do Lula livre com base no que foi dito nesse vídeo. Com base no que essas pessoas disseram. Ou seja, houve uma injustiça. Temos que defender que haja um julgamento na ONU do mérito. Que nas instâncias haja um julgamento do mérito, que evidências sejam demonstradas, como nós faríamos para qualquer pessoa. E temos que simultaneamente defender uma agenda que precisa contaminar, que precisa se espalhar, que precisa existir em todos os partidos políticos. Uma reforma tributária progressiva, a auditoria da dívida pública, o aumento real do salário mínimo como era antes, não apenas acompanhando a inflação, mas levando em conta o PIB. Nós precisamos priorizar o sistema público de saúde, o SUS. Nós precisamos ampliar o investimento na educação, modernizar a educação, profissionalizar a gestão pública, ampliar o espaço das cooperativas, aumentar o investimento em produção cooperada para expandir a produção cooperada em todo o território nacional, democratizando os espaços de trabalho. Ou seja, existe uma série de causas, e eu poderia ficar mais de uma hora aqui falando sobre as várias causas que são importantes. Lula livre, como bem disse Mujica, é mais uma dessas causas. Não pode ser a única causa, nem pode ser uma causa que seja negligenciada. E esse equilíbrio entre ser uma causa importante, mas não ser a única causa, é o desafio complexo e importante do campo progressista e do campo de esquerda.
Eu sei que esse tema é polêmico entre parte do meu público, e por isso eu faço esse vídeo sabendo que eu posso desagradar alguns de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que eu quero que vocês pensem na questão grande. Eu quero que vocês pensem que a gente precisa saber ter múltiplas causas e não deixar que umas negligenciem as outras. Enfim, essa é a minha esperança, essa é a minha expectativa, e é isso que eu torço, para que todos nós tenhamos essa capacidade de ter múltiplas causas, e ter múltiplas causas envolvendo fundamentalmente a palavra justiça, em todos os níveis. Né? Justiça não só para o Lula, mas justiça social, né? maior igualdade de oportunidades é uma forma de justiça. Então, nesse sentido, justiça é aquilo que nos motiva. Deve ser, pelo menos. Enfim, um abração, gente. Até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.